de negócios. Vai estar em uma live agora, uma aula sobre interpretação. Aula magna. Foi um LED de Instagram, eu acho, que fez contato pelo WhatsApp. Boa noite. Olá. Tudo bem? Oi, Alexandre. Olá. Oi, tá me escutando? Tô, você tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Olha, política pra quem peida, adorei, mas eu gostaria de saber seu nome. Como é seu nome? Tá ouvindo? Ah, sou eu, é o Thiago. Tiago. É. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você? Também, tudo bem. Tô ligado. Alexandre já nos Se eu conheceu. levantar um minutinho só pra pegar uma caneca de café ali, tá? Desculpa. Tá bom. Esqueci seu Oi, nome. Micaela, William. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem? Então, sem câmera? Olá. É pra deixar o microfone ligado Tudo mesmo? na paz, não vou colocar agora calma de santinho só. Tá, o Thiago é o PPQP, só pra eu saber que PPQP É, política, Thiago. política PQP. Muito bem. Oi, William. Bem-vindo. Olá. Olá, galera. Boa noite. André, Micaela. Eu vou botar lá no grupo que nós já estamos online. Deixa eu anotar aqui. Tô faltando aula. Tem que botar aqui, não está conseguindo chegar. Tô Mas ele vai faltando fazer as aula. aulas. Ele já se inscreveu para fazer o curso, ele só queria fazer essa primeira aula. Deixa eu botar aqui. Aqui. Já estamos online. Aonde vai ser o curso, hein? Ministrado presencial? Copacabana. Copacabana? É. E os dias de semana? Metrô Cardeal Verde. E os dias de semana? Depende do nível que você entraria. No básico. O básico é terça e quarta. Terça e quarta? E o horário? De 7 às 9, às vezes acaba 9h10, À às vezes noite. acaba 10 para 9. À noite. Aí Tranquilo. depende, às vezes, quando tem muita pergunta, muito desenvolvimento assim, eu deixo passar um pouquinho. Ué, qual o link? Eu mandei o link. Ah, eles entraram depois. Quem entrou depois não recebeu o link. Boa noite. Tudo bom, Micaela? Micaela já foi minha aluna há quanto tempo atrás, Micaela? Acho que uns 3, 4 anos, viu? Tem tempo. Né? Você foi uma lá de trás mesmo. Eu comecei a dar o curso online, porque a gente estava na pós-pandemia. Na verdade, eu comecei a dar esse curso na pandemia. E o pessoal estava todo trancado em casa e tendo aula online. Acho que eu fiz em 2023, se não me engano. Ah, então você foi da terceira turma, por aí, quarta turma. Já ano passado, finalzinho do ano retrasado, é que eu comecei a dar aula presencial. Mas até então era só online, e aí foram mais de 400 alunos que eu tive nesse período do online. E foi muito legal, porque no online a gente atinge o Brasil todo, né? Eu tinha, na verdade, o Brasil todo não, eu tinha alunos de Portugal, eu tive até um aluno no Timor-Leste. E esse não conseguia tirar o dinheiro do país, e ele falou, não, faz de graça mesmo, não tem problema. Ele fez com a gente, o nome dele era Prince. Faz de graça é boa, né? Mas ele não tinha como, ele tentou de tudo que é maneira, mas ele não conseguia. Perde dinheiro, mas não perde o aluno, né? É bom também, né? Não, porque era bem interessante, assim, a turma achava muito interessante, os questionamentos dele eram totalmente diferentes da nossa turma, porque a gente aqui tem as leis de incentivo, né? A gente tem uma série de fatores de produção que lá não tem. Então era bem interessante que ele vinha com outros questionamentos. Então, deixa eu ver quem está entrando. Luan. Oi, Luan. Tá sem áudio? Luan tá sem microfone. Cardona já está entrando também, que ele falou aqui. Bom,
Eu não gosto de esperar muito, não. Meus alunos já sabem que eu sou meio caixinhos para começar na hora. Eu dou 3 minutinhos. Enquanto a galera vai entrando, que tá gente faltando, William, você já trabalha em cinema, em audiovisual? Boa noite. Na verdade, eu primeiro fiz um bacharelado em artes cênicas, né? E comecei a fazer algumas peças com uma galera ali de lá da faculdade. E chegaram a lançar a questão no curso de cinema e audiovisual. Eu terminei em agosto do ano passado, né? E aí eu já faço algumas coisas com uma galera. Porque assim, você acaba se enturmando, acaba tendo afinidade com outros e começamos a montar algumas coisas, tipo curta-metragens, documentários, etc. Mas, assim, trabalhar diretamente não, ainda estou indiretamente com a galera, formando, batendo papo sobre isso. Mas, assim, para esse ano tem 2 espetáculos que eu estou trabalhando com uma galerinha nossa lá, que é Moulin Rouge, né? Teatro, né? Uma que é autoral, que é isso, Maria de Todas as Dores. Mas eles viraram, no caso, nós estamos querendo que eles virem também um documentário, alguma coisa dessa natureza. Maravilha. Bom, Alexandre, eu sei a história, mas conta aqui pra gente, Alexandre, por sinal é uma honra você estar aqui nessa aula com a experiência que você tem. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Agora fiquei até sem saber como me apresentar, né? Meu nome é Alexandre, eu sou brasileiro, morei fora por muitos anos, morei em Nova York, morei em Los Angeles e comecei a trabalhar na área de cinema, cidade, etc. por lá. E assim, cresci dentro da iluminação, meu negócio era ser técnico de iluminação e depois virei diretor de fotografia. E me mudei agora para o Brasil em outubro com a minha esposa e minha filha e estou querendo entender como é que as coisas são feitas por aqui. E eu não sou produtor, eu já produzi algumas coisas por lá, mas as regras são muito diferentes, o mundo é muito diferente. E eu estou nessa onda de esponja, eu quero sugar e aprender tudo, né? Então tô nessa aí. Na modéstia dele, ele não falou que ele trabalhou com os maiores fotógrafos de Hollywood, mas, né, tudo bem, vamos deixar isso quieto. Mas, agora vamos lá, Thiago. Gente, o Thiago é o PQP aqui, eu, Thiago. Eu sou filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Thiago Geraldo Duarte Silva, tenho 42 anos. Eu sou bacharel em desenho industrial, promoção visual, né? Trabalho com arte gráfica, pintura, spray, tinta, acrílica, nanquim. E, cara, vou me autodescrever aqui, que eu não sei se tem alguma outra pessoa assistindo a aula, só tem nós 4 provavelmente, mas eu sou uma pessoa de pele parda, tenho 1,76 m de altura. E eu tenho registro profissional de figurante, né? Válido em todo, artista figurante, válido em todo o território nacional. Eu trabalhei 3 anos de figuração na televisão, TV Globo e TV Record. Então eu gravei vários produtos de televisão lá, novelas de época, novela de Jesus, novela Gênesis, Deus Salve o Rei, Novo Mundo, Zorra. E foram 3 anos. Aí quando chegou a pandemia, eu tava fazendo figuração específica, eu era puxador do burro sem rabo, novela Amor de Mãe. Dia seguinte, boom, lockdown, pandemia, não tem trabalho, não tem mais nada. Aí só agora, foi final do ano passado, que uma agência lá de São Paulo veio aqui pro Rio de Janeiro, a Case Casting. E eu voltei a ter um trabalho esporádico pro outro. Aí gravei um videoclipe e tal, o Bermoto, Ludmilla, Felipe Rett. E é isso mais ou menos que eu tenho feito hoje em dia. Maravilha. Micaela. Boa noite, pessoal. Eu tenho 32 anos, eu sou formada em cinema, mas a experiência que eu tive com cinema, de fato, foi só na época da faculdade, né, os curtas que a gente fazia lá. E depois que eu saí, eu migrei para o audiovisual mesmo, né? Porque eu não sei, posso estar errado, mas eu acho que para entrar é mais fácil, né? Assim, para produção de... Hoje eu trabalho com produção de vídeo para empresas, infoprodutores, edição de filmagem, né? E eu sou aqui de Brasília, já trabalhei também no CNJ como editora de vídeo. Mas assim, nunca deixei essa vontade de trabalhar com cinema de lado, né? Mas assim, a vida vai levando e a gente vai tendo, as demandas vão aparecendo e eu acabei deixando de lado, assim. Não sei se
se é uma coisa que está na minha cabeça de achar que é mais difícil de entrar, né? Não sei, fazer networking, que eu acho que no audiovisual é muito mais fácil, assim. Eu consigo sozinha entrar, sabe? Mais tranquilo pra mim. Mas hoje o que eu tô fazendo é isso, produzindo pra empresas e infoprodutores de Brasília. E no caso, a edição de vídeo eu consigo trabalhar, já trabalhei pra pessoas de outros países também, que é mais fácil, né? Maravilha. Mas a experiência no vídeo é a experiência no vídeo. E hoje é tudo vídeo, né, Alice? Ninguém mais filma com película, então é uma excelente experiência. Luan. Tá sem Boa noite, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir. Estamos te ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Boa noite, gente. Meu nome é Luan, eu tenho 31 anos e eu sempre trabalhei com animação. Não animando, mas eu trabalhei como roteirista, storyboarder e agora eu estou trabalhando como editor de vídeos institucionais. E tenho gostado muito, e a minha paixão sempre foi trabalhar com cinema, televisão, sabe? E agora eu tô aprendendo mais coisas, né, no curso e tô descobrindo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse descobrir, porque eu sempre trabalhei só com desenho animado, nunca com produção, com outras pessoas, e tá sendo maravilhoso. E espero um dia conseguir trabalhar com o cinema. Maravilha. Cardona. Tá sem áudio, tá sem áudio. Tem que habilitar o áudio. Boa noite, Boa noite. sou Mário Cardona Júnior e já fiz alguns cursos com a Isabela. Estou no meio aí do desenvolvimento da produção do meu primeiro documentário, a partir do curso dela, que vieram as ideias e os estímulos para seguir, né? Eu sou ator, minha profissão principal é ator, mas aí estou começando a meter a mão na massa aí também, tentando produzir, dirigir, e estou feliz de estar aqui novamente, Isabela, em breve com você aí pessoalmente. Não? Oba. Já, já. Tava com saudade. Então, vamos lá. Essa aula, na verdade, é uma introdução, né, ao que é produção no Brasil. A galera que já fez curso comigo está aqui de saudade, né, porque já fizeram essa aula, mas tem pequenas mudanças na aula que eles fizeram, porque a gente hoje está num momento muito bom. Quando eles fizeram, alguns de vocês, quando fizeram o curso comigo, a Micaela principalmente, a gente ainda estava, né, o que será da nossa vida, porque foi logo depois da pandemia, né, Micaela? E agora a gente está aí no momento, e eu dei uma aula naquela época, não sei se a Micaela fez, se chamava Cinema Pós-Pandemia, uma aula aberta gratuita também, justamente para dar uma levantada de moral no povo, que estava tudo muito para baixo, né? Muito desanimado, e muito desiludido e desesperançoso. E essa aula falava justamente que a pandemia que nós vivemos não foi a primeira interrupção que o cinema, que aconteceu na história do cinema, muito mesmo na história das artes, porque as artes tiveram várias pandemias, ou seja, várias interrupções. A gente teve, por exemplo, a peste que dizimou 50% da população de Marselha, na França, ela interrompeu as artes. Não havia cinema, mas teatro, vaudeville, tudo parou, né? Porque ninguém saía de casa com medo de morrer, e as pessoas morriam muito mais que com Covid. Então, houve essa interrupção. Quando acabou, quando o povo se viu livre da peste, houve um florescimento das artes na França absurdo. A mesma coisa, a gente teve uma outra interrupção, duas interrupções no século passado, que foram as duas grandes guerras. Né? Naquele período também se parou tudo, parou o cinema, parou tudo. E quando voltou com uma força renovada. Então essa minha aula falava justamente sobre isso. Calma, galera, que, né, vai voltar e vai voltar forte. E aí estamos vendo aí nós, né, com 2 prêmios internacionais, quer dizer, mais de 2 prêmios internacionais, mas 2 filmes ganhando vários prêmios internacionais e concorrendo a mais tantos outros. Então isso é resultado a gente brinca, né? Quando você represa, né? Quando abre as compostas lá, pelo amor de Deus, né? Vem que vem. Então, o que está acontecendo agora? Então, por isso que eu acho que essa aula é até mais animada do que quando eu dei a primeira vez que a Micaela participou. Porque a gente está vendo aí que
não é só o cinema brasileiro, mas a cultura brasileira ela está muito internacionalizada, né? As pessoas das Havaianas até, enfim, o cinema brasileiro a gente está, como dizem, eu tenho um grupo, o Alexandre até participa, de gringos que moram no Brasil, que eles não param de falar. Eles são alguns dos milhões que estão vindo, porque o Brasil está muito na moda. Isso é muito interessante, porque quando vem esse pessoal de fora, assim como o Alexandre que volta com uma bagagem trazida do cinema que experimentou lá fora, tá? Mas uma coisa que eu quero perguntar para vocês que não fizeram nenhum curso comigo, então vou perguntar para o Thiago e vou perguntar para o William. Vocês fazendo um curso de produção, tendo interesse na produção, vamos lá, William, o que você acha que você tem da tua personalidade que te permite trabalhar em produção? Põe o áudio. Perdão. O que acontece? Eu sou muito focado nessas questões de pesquisas. Eu gosto muito de estar fazendo levantamento, conhecendo pessoas nessa área também de produção. E acaba que eu, em casa, eu produzi algumas coisas, né, com a galera da faculdade, não só na faculdade, como fora também. Em tempo de escola, em tempo de alguns trabalhos meus de rua, quando... eu moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Então nós tínhamos aqui a TV Machambomba em Nova Iguaçu. Eu era muito criança, e quando eu comecei a ver amigos, né, trabalhando, produzindo conteúdos ali ao vivo, eu comecei a ficar muito fascinado. Foi onde eu comecei a me interessar na questão também do teatro, né? E quando eu vi a questão das peças sendo transformadas em alguns filmes, alguns curtas-metragens, eu falei, foi isso que eu quero. Então a produção ela acabou casando com isso, com a minha expectativa de poder fazer acontecer. E aí comecei a me interessar por figurino, por outras coisas a mais, e falei, foi isso que eu quero. Então, claro que quando nós entramos nessa questão artística, nós acabamos experimentando de tudo um pouco, né? Que a curiosidade começa a aguçar. E a gente fica fascinado com esse mundo. E foi aí onde eu entrei pro cinema para transformar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu participei, sabe, em um filme, um documentário, alguma coisa que as pessoas pudessem ver aquele trabalho ali, aquele trabalho de pesquisas, aquele trabalho de que você se entrega, né? Porque a produção é uma entrega. É você mesmo beber dessa água e vamos lá. Isso aí, uma entrega meio que abusiva, eu falo isso para todo mundo, né? A gente tem que ter um desprendimento da vida pessoal quando a gente produz, porque são muitas horas, e por isso que eu pergunto o que vocês têm, tem fibra para fazer cinema, porque existe uma glamorização da profissão de cinema, mas é uma das profissões mais duras que tem, porque você trabalha igual um escravo, você trabalha, você só recebe. A diferença é que a gente recebe para isso, mas a gente acorda 4h pouca da manhã, todos os dias. Agora está mudando, eu fui uma das que batalhou para mudar, mas eram 6 dias trabalhados para um dia de folga. Esse dia de folga não é folga, é morte para renascimento no dia seguinte, você está exausto. Então, eu sempre falo assim, você quer fazer produção, tem certeza? Você segura essa onda, porque tem que ter fibra moral para segurar, porque você, principalmente a produção, lida com todo mundo, todos os egos, todo o povo, do boy de 7 até o protagonista, todo mundo passa por você. E também tem que ter físico, né? Uma força física para segurar a onda de acordar às 4 da manhã e às vezes ficar em pé o dia inteiro num set com 45 graus na cabeça, né? Então, eu não estou aqui para glamorizar de forma nenhuma. O pessoal que faz aula comigo sabe, né, Carla? Eu digo, é ralação e tem que ser paixão mesmo, porque é uma profissão dura, tá? A Micaela está no audiovisual de vídeo empresarial, por exemplo. Eu também fiz muito vídeo empresarial, Micaela, muito. E aconselho isso desde a minha primeira aula. Meus alunos sabem disso. Eu digo, olha, não tem que ter preconceito. Tem que fazer... só não fiz batizado de boneca porque não me chamaram, mas bar mitzvah de filho de amigo eu fiz vários, entendeu? Eu nunca tive
chamou, eu tô lá. Exatamente. Você está trabalhando, você está ganhando tua E aí grana. tudo é experiência, né? Oi? Experiência, você tá ganhando dinheiro também. Experiência, claro. Currículo, experiência e outra coisa. É que eu falo muito assim, você nunca sabe de onde vai sair a porta aberta. Sim. Eu tive dois clipes que eu fiz para um diretor indiano, foi um trabalho maravilhoso, e ele veio do câmera de vídeo empresarial que eu fazia. Porque ele chegou no dia da reunião de leitura de roteiro lá do clipe, a assistente de direção subiu no telhado, sumiu, não queria mais fazer porque arrumou outro trabalho. E eles estavam no desespero. Cara, quando é que a gente vai arrumar um assistente de direção agora? Na época eu era assistente de direção. Ele falou assim, por câmera lá, gente, eles posso dar minha sugestão? Eu conheço uma ótima assistente de direção, absolutamente bilíngue, não sei o que, a cima tinha que ser absolutamente bilíngue. E aí me convidaram e eu trabalhei, foi maravilhoso. E aí esses dois videoclipes indianos, através do diretor, ele me indicou para um trabalho de um diretor americano. Então, quer dizer, qualquer trabalho que você faça no audiovisual pode abrir porta para você fazer outro. Você nunca sabe. Então, eu nunca recusei nada. E eu acho que você deve recusar. Agora, vamos lá. Tiago, você já está na parte da interpretação na figuração. Você, quando está na figuração, você observa a produção, como ela trabalha? É obrigatório. Assim, as únicas conclusões que eu consegui tirar para o meu trabalho, que começou em 2009, com uma figuração Reis Hat, né? Eu era um militar numa base aérea de Santa Cruz. Eu apareci na primeira cena do filme, na metade do filme e no final do filme. Era um filme com Celton Mello, Rodrigo Santoro e outras pessoas lá. No navio cenográfico, na primeira novela, que era Deus Salve o Rei, não, era Novo Mundo, era Ingrid Guimarães. E ela me chamou muita atenção, porque eu já conhecia o trabalho dela na televisão e eu gostava dessa atriz pessoalmente. E ela estava lá. Assim, na Globo, o figurino da Globo é impecável. A produção é muito bem organizada em relação a tempo. Em 3 horas eles filmam tudo e mandam todo mundo embora. Agora, na Record, a Record tem... A peculiaridade da Record é o seguinte. Não sei se você conhece, provavelmente já conheceu. Se não conheceu, um dia vai conhecer. Mas é lá, o cenário, a cidade cenográfica da Record, ela parece de verdade. É como se fosse um teatro. Porque não é ali aquele tamanho do Projac, mas ela fica bem ali em Vargem Grande. Então eu chego lá 5, 6 horas, 7 horas da manhã, e quando eu vou embora são 6 horas da noite, entendeu? E o dia foi perfeito. O dia foi perfeito. E as pessoas lá se entendem muito. Porque na Globo... então, só pra comentar, pra finalizar. Na Globo é tudo muito profissional, então é rápido. A equipe se entende mais, mas na Record não, é tudo muito experimental. Apesar da novela na Record sempre ser bíblica. Entendeu? E aí você observa essa diferença, né? De figurino e de tempo de set de filmagem. Na Record a gente fica tipo assim, 4, 5 horas de um set de filmagem. Na Globo são 2, 3 horas só. Se bobear, leva 1h30 na Globo, rapidinho. Existe uma coisa, gente, que é o fator grana, tá? A Globo hoje perdeu muito da sua receita com os streamings levando um público de qualidade. Então, os anunciantes de qualidade saíram. Já a Record não precisa do dinheiro da televisão. A Record tem o dinheiro da igreja que é infindável. Então pode demorar 10 anos fazer uma cena, tá tudo certo, quanto custou aquilo ali, se custou milhões, porque o dinheiro está sempre fluindo. Então, a gente em produção de cinema é a toque de caixa. Não lá onde o Alexandre trabalhou, que lá tinha dinheiro pra caramba. Uma produção americana, uma diária de uma produção americana provavelmente paga, Alexandre, um filme inteiro no Brasil. Muito provavelmente. Aqui a gente trabalha com 2 fatores. A falta de grana, e o outro é o jeitinho, que é muito chato. Dá um jeito aí, vamos no jeitinho. E a gente vai dando jeitinho. E vai acontecendo, entendeu? Como vai acontecendo, eles nos obrigam a continuar dando jeitinho. O que acaba fazendo uma coisa pouco profissional, como você falou. A Globo é muito profissional. A gente acaba fazendo um cinema pouco profissional na medida que a gente pede muito favor, a gente depende muito de muito apoio para fazer cinema. Porque às vezes a gente não tem dinheiro para fazer, mas a gente quer fazer, a gente faz assim mesmo.
Aí quando você vê, você está pedindo favor até, sabe, para tio, para vizinho, para todo mundo, para fazer acontecer. Ao mesmo tempo, isso te dá uma bagagem de quando põe o dinheiro na tua mão. É que nem quando, não sei se alguém aqui já fez aula de vôlei, ou, né, que eles te fazem sacar com uma bola de 2 quilos, né? Você tá lá, cara, que dificuldade, né? Você chega a doer a mão. E de repente ele põe a bola de vôlei na tua mão, você faz assim, ó, aquela bola voa longe. Porque você tá o tempo todo treinando com peso. Quando tira o peso, a coisa flui. Então a gente trabalha tão sem dinheiro que quando te dão dinheiro, pô, você faz com uma facilidade que todo mundo te ama. Porque como ela fez isso rápido, claro, eu tô acostumada a fazer sem dinheiro. Você me deu o dinheiro, fluiu muito mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Oi, Dai. Tá com o microfone? Pode abrir? Dai, tá aí? Tá com... Oi, Tudo bom? tudo bem? Acabei de dar banho na criança. Mas pelo menos tá em Tô me casa. ajeitando aqui. Não é mais fácil? Com certeza, Bela. Graças a Deus. Muito obrigada por isso. Bem-vinda para essa aula. Então, vamos Tá. lá. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. O William está mais em teatro, o Thiago já está mais em audiovisual, mas o que vocês acham que precisa para trabalhar em produção no Brasil? Vamos lá, vamos elencando as qualidades, os adjetivos de um profissional de produção. Pô, a minha primeira visão é contato. Ter o contato certo para você poder entrar na produção. Ótimo. Eu acho que trabalhar bem sob pressão, né? Exatamente, sabia trabalhar sob pressão. O que mais? Foco. Foco. Tem que ter muito foco. Alexandre, o que você acha? Eu acho que precisa saber trabalhar em grupo Perfeito. e tem que, talvez seja a questão do foco, mas se é cinema é história, mesmo sendo documentário é história, tem que ter essa humildade de contar a história, de não se preocupar muito com outras coisas, manter os olhos na história. Todo mundo deve contar junto. Mas achei ótimo você falar sobre trabalhar em equipe. Por quê? Porque a gente começa por aí. É muito importante entender o seguinte: cinema é uma arte coletiva, tá? Ela é uma arte coletiva por quê? Por que ela é uma arte coletiva? Porque não se faz cinema sozinho. Olha, Você pode ser um pintor, você pode escrever um romance, mas você não, a não ser que você seja uma pessoa muito experimental e você vai fabricar o filme, expor, revelar, fazer tudo sozinho com você mesmo para falar esse filme é seu, vai ter outra pessoa. Mesmo assim, mesmo aquele cara do Anor, que ganhou por um montão de coisa, olha o tamanho dos créditos do filme dele, né? Apesar de que, eu pensei, eu escrevi, eu dirigi, eu produzi, mas os créditos são imensos, porque você não trabalha sozinho. Então, é muito importante, como o senhor Alexandre, saber trabalhar em equipe. São pouquíssimas as ocasiões de cinema que você vai trabalhar sozinho. O editor, pode ser que ele trabalhe sozinho, o editor de áudio, mesmo eles vão ter um assistente, tá? Mesmo eles vão bater bola com alguém. É difícil você ter um filme editado do começo ao fim por uma pessoa. É uma equipe de edição, é uma equipe de edição de som. Então, é absolutamente uma arte coletiva, porque é uma arte feita de várias artes. Então, você precisa de uma combinação de vários artistas. Como o Alexandre, você pode escrever, né? Você ser um autor de livro, você pode ser um pintor. Já tem 2 artistas que o cinema precisa. Você não vai fazer cinema se alguém não escrever um filme. Então já precisa da arte e da literatura. E você não vai ter o filme na tela se você não tiver alguém para fotografar esse filme. Então é um fotógrafo. Se você for vendo, você vai juntando vários artistas. Esses artistas têm que saber trabalhar em conjunto. E aí vem a bomba da produção. Normalmente, o produtor tem que ter jogo de cintura para lidar com esses artistas todos, porque
porque são todos artistas, artista é subjetivo. Aí vai dizer, pô, mas não era assim que eu queria, amigo, como é que eu vou entrar na sua cabeça e saber como é que você queria? Né? Isso é arte, isso é subjetivo. Então, ter esse diálogo e fazer com que todos tenham. Porque a maioria vai buzinar no seu ouvido. Porra, aquele fotógrafo, aquele tal de Alexandre, cara, só porque ele trabalhou no Hollywood, ele fica me dando ordens, eu não posso botar minha ideia. Aí você vai lá, não, mas peraí, aprende, escuta, o cara sabe mais. Sabe? Você tem que ficar apaziguando e entrosando pessoas. É bem puxadinho fazer isso. Às vezes flui muito bem, às vezes você vai bater numa frente lá que não abre de jeito nenhum para você poder fazer essa articulação e botar todo mundo junto. Então, tem que saber lidar com o ser humano, com a pessoa e principalmente entender que muita gente está ali. Eu, inclusive, posso me colocar nesse lugar, vivendo um momento de estresse. Como disse a Micaela, a gente trabalha sob pressão. Então, muitas vezes, o Cardone é maravilhoso, mas na hora que ele está lá ensaiando, que está 2 dias de estrear, você fica lá enchendo o saco dele, ele vai mandar você para aquele lugar e bem mandado. Né? Você diz, porra, que cara grosso. Não, ele não é um cara grosso, ele estava sob pressão, estava estressadíssimo. Então, é saber relevar também uma grosseria, uma coisa. Eu brinco com todo mundo que eu chegava no set assim, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai? Dá licença, por favor, pronto. Já falei pelo dia inteiro, porque eu não vou falar mais. Eu vou dizer assim, sai que não sei quem... É assim que a gente age no cinema, porque é tudo corrido, não dá tempo do obrigada, por favor, beijinho, não dá. Mas eu brincava no início, já tá dito, considere cada vez que eu falar, sai daí, pega não sei o quê. Que eu falei por favor e que eu agradeci, porque eu não vou falar por favor, eu não vou agradecer, não vai ter tempo. Tá? Então, tem que saber relevar isso do outro, porque todo mundo vai estar nesse estresse aí contigo, tá? Então, trabalhar com os outros. Se você for um editor de vídeo ou de áudio, pode ser que você trabalhe sozinho, mas todas as demais funções pressupõem uma equipe. E uma equipe tem integrantes, e esse número de integrantes vai variar de acordo com a necessidade ou o orçamento da produção que vai te contratar. Tá? Tem produção que eu tive uma produção em Paulínia que eu ia fazer unha. Gente, eu tô na manicure, eu tô acreditando que eu tô na manicure, sabe? Eu assim, olha isso, eu produzindo um filme, estou na manicure. Como se a gente ter 1 hora de almoço para você ir numa manicure era um sonho de consumo, porque eu nunca consegui isso em nenhuma produção. Porque estava muito azeitada, porque era uma produção de um diretor fenomenal, competentíssimo, muito delicado, e ninguém estressava, porque quando o diretor é tranquilo, o set é tranquilo. Então, com o set tranquilo, você trabalha até com mais prazer, e com prazer a coisa vai mais rápido. Então, eu conseguia fazer unha na produção em Paulínia, o que é muito raro, tá? Mas, de qualquer maneira, eu já esperava não ter esse tempo. Por isso que foi um luxo. O certo é não ter. Então, os departamentos de uma produção cinematográfica são muitos, tá? A gente falou que são várias artes. Cada departamento tem um artista no comando, tá? O Alexandre é um artista que comanda o departamento de fotografia, né? O fotógrafo é um dos maiores artistas, os mais fundamentais do cinema, é o fotógrafo. Um filme mal fotografado, difícil você encarar até o final. Eu vi outro dia um filme no meu cineclube que foi indicado por um... Primeira vez que eu escuto a indicação num cara e confio nele e passei sem ver antes. Meu Deus do céu! Que fotografia horrenda! Assim, medíocre, podre. Eu fiquei morrendo de vergonha que o filme tá passando ali no meu cineclube e eu pedi desculpas no final. Falei, galera, eu confiei. Desculpe, o filme é ruim. Porque é mal fotografado. Né? E a fotografia é fundamental. Quanto mais vocês estudarem, a galerinha aqui, alguns já fizeram meus cursos, já entenderam um pouco da importância da fotografia, mas ela é fundamental. Então, esse artista é para ser bem procurado e bem tratado, né? Porque ele é fundamental para a qualidade do seu filme. Mas, além dele, você tem em outras produções, em outros departamentos, profissionais muito gabaritados para comandar toda uma equipe de
profissionais abaixo dele. Tá? E cada departamento de um filme tem um guarda-chuvinha em que você vai vendo a hierarquia, quem está acima, quem está abaixo, são vários. Tá? Os departamentos também são vários. Agora, as etapas de produção, nós dizemos que são 3. Não vale meus alunos aí falarem. Então, vamos lá. Quais são as 3 etapas de produção? Pré-produção, pós-produção e edição, não é isso, mais ou menos? No final, né? Você faltou o principal. Pré-produção, você falou a pré e a pós. E no meio? Eu não sei direito. No meio é a produção. A produção, mas... A filmagem. Então, é isso aí. É pré-produção, produção e pós. A edição está na pós, tá? A edição faz parte da pós-produção. Então, nessas 3 etapas, os profissionais vão trazer a sua arte para dentro da arte cinema, tá? Cada um vai agregar a sua arte. E em que etapas a gente vai encontrar as diversas artes no cinema? Por exemplo, na etapa de pré-produção, aí meus alunos podem responder se quiserem. Na etapa de pré-produção, qual é a arte mais importante? A literatura, é o roteiro. Tá? O roteiro é por onde a gente vai partir, está na pré-produção, na verdade a gente até chama, não é a gente que chama, é a Ancine. Quando você vai apresentar um projeto para pedir um certificado da Ancine, ele nem chama a etapa de confecção do roteiro de pré-produção, ele chama essa etapa de preparação. Tá? A preparação é você comprar um roteiro, ou alguém escrever, alguém da própria equipe, quando é um diretor ou um produtor que escreve, enfim, e você contratar a equipe, isso está na preparação. A pré-produção, aí você vai desenvolver essa equipe, contratar mais gente, enfim, começar a ver locação, quem vai figurinar, né, desenhar os figurinos, isso tudo vai estar na pré. A pré é uma etapa que eu brinco que, além de ser a literatura, como se Adai, né, por causa do roteiro, tem a literatura porque a gente escreve muito. O que a gente escreve na pré-produção? Formulário. É a etapa da papelada. Chata pra caramba. Assinatura digital? Pra edital, pra... Assim, Não, assinatura digital, eu falei. Você não não falou formulário? Formulários, né? Então. Você vai, formulários e formulários. Eu trouxe alguns aqui para mandar para mostrar para vocês. Espera, deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Tem um artigo. Nossa, eu sempre abro tanta coisa, já é a segunda do dia. Tem uma coisa muito importante para vocês entenderem, que a gente tem que ter 2 cabeças, bem diferentes, tá? Quando você está se autoproduzindo, que a maioria das pessoas começa se autoproduzindo. Você tem que ter a cabeça de artista e você tem que ter a cabeça do burocrata, do business. É muito complicado você fazer esse casamento. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer, às vezes, para sair do lugar. Para dar um start mesmo. Por exemplo, a Micaela falou assim, é difícil entrar em cinema. Pô, faz tudo, sabe? Põe você mesmo um projeto na lei. Eu fiz tudo, meus 2 filmes eu fiz tudo. Essa parte chata. Preencher formulário, botar na lei, aí vem cai em exigência, você tem que ir lá, ver o que caiu em exigência, refazer, mandar de novo. Eu ia, inclusive, como eu estou no Rio, pessoalmente no escritório da Biblioteca Nacional para registrar os meus projetos. No início foi bem complicadinho, assim, meus 2 filmes eu fiz tudo. Só que tem uma vantagem, é que você fica ciente do processo todo, tá? Você um dia vai ter a tranquilidade de contratar pessoas para fazerem para você. Mas você vai até saber avaliar melhor essas pessoas, o trabalho delas, porque você já passou por lá e fez. Então não chega a ser desagradável totalmente, você tem que fazer tudo, tá? Mas, obviamente, que você fica, poxa, se
se eu pudesse não ter que fazer tudo, seria tão melhor, né? Mas, inicialmente, eu vou dizer para vocês, façam porque aprende muito. Então, eu trouxe aqui, ó, uma coisa importante, ver se eu consigo apresentar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui. Ah, entendi, eu tenho que puxar aqui. Peraí. Vou mostrar só dois para não traumatizar vocês, tá? A minha turma que já tem que ver essa papelada toda. Mas eu não quero traumatizar ninguém. Então deixa eu puxar aqui pro meu WhatsApp primeiro, para poder compartilhar com vocês. Documento. Oi, Isa. Oi. Diga. Eu fiz teatro com a Dai. Mentira! Meu Deus, é Se impressionante. quiser o teatro juntos, O Rio vai chegar ela. Cara. É muito pequeno. Que louco. Como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Que maneiro. Estou bem, essa vez com você. Ontem, o artista do Instagram se reencontrando. Não, mas toda aula tem Verdade, eu já muito conheço, bom, muito bom. Toda aula tem alguém que conhece alguém. Não dá para falar mal de ninguém, hein? Né? Porque nunca sabe quem tá aqui. Tá não. Deixa eu pegar aqui papelada, tá aqui. Pronto, eu vou juntar decupagem, equipes de... As decupagens são mais legais, pelo menos. Não vou ficar mostrando todo o resto, não, porque... O que mais? Planilha, meu Deus do céu. É a nossa vida. Pronto, eu botei alguns papéis aqui para vocês entenderem. Aí eu vou compartilhar essa minha coisa aqui. Pronto. Vê se está grande o suficiente para vocês perceberem aí. Dá para ver? Ou está muito pequeno? Está muito pequeno? Tá muito pequeno. Uhum. Tá, se puder ficar maior, seria melhor. Pois é, estou tentando. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês lá no nosso chat. Para vocês abrirem lá. Tá? Abram lá no nosso grupo do WhatsApp, por favor. Pois, vou botar para vocês lá. Mas é basicamente o seguinte. A gente tem o primeiro papel. Essa porcaria não está saindo. O primeiro papel que a gente tem que preencher, que não pode esquecer nunca, é o registro na Biblioteca Nacional. Não façam nada, não falem com ninguém sobre o projeto de vocês, nada desse tipo, que vocês não tenham já registrado na Biblioteca Nacional. Porque a ideia, meus amigos, é a coisa mais roubada que tem. E às vezes, até quando você já registrou, se você não registra em detalhe do seu projeto, você pode não dar uma ideia. Porque eu já ouvi de gente na minha aula que começa me manda mensagem assim: eu tenho uma ideia, pode parar. Para. Você já registrou? Não. Então não me fala, isso eu roubo. Isso é tão boa que eu quero roubar. Como é que eu vou me sentir? Não. Registra primeiro, tá? Então eu vou botar lá no WhatsApp para vocês verem o registro que vocês têm que preencher. Ele é o mesmo há anos e custa a mesma coisa há 20 anos, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar. Tem 20 anos que os bichinhos não são cobrados a mais. Então, isso a gente tem que tirar o chapéu para nosso governante, que podia ter cobrado mais e não cobrar. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Isso então se chama decupagem, é isso? Não, Esse registro inicial. a verbação, a decupagem eu estou mandando para vocês algumas aqui. Uhum. Por que não está deixando? Não, a pergunta é a seguinte: isso é só para roteiro, para ideia, ou pode ser, por exemplo, se eu tiver uma ideia de fazer um... Ideia você não registra. Ideia não se registra.
tá? Então registra-se o roteiro inicial. O argumento, mas você tem que mastigar ele. Não adianta você mandar, por exemplo, eu tenho uma ideia. É um filme sobre 2 pescadores que ficam perdidos no mar e aí eles veem um peixe mágico. Legal, né? E esse peixe vai olhar nos olhos dele, eles vão se transformar em outra coisa. Quando é um filme de fantasia, é muito fácil você registrar com poucas palavras, porque você está criando uma coisa muito fantasiosa. Quando não é um filme de fantasia, é muito preocupante como é que você vai defender. Vê se receberam aí. E, por exemplo, no caso de se alguém quiser fazer uma coisa maior, tipo um festival, uma coisa que inclua um outro nível, não só um projeto para escrever, seria o mesmo processo? Festival é diferente. Festival você vai botar lá, você vai descrever um festival de cinema brasileiro no Texas, tá? Qual é teu intuito com isso? Levar a cultura brasileira para uma cidade absolutamente americana, enfim, preconceituosa. Você tem que descrever o porquê que você quer levar esse festival para lá. Por exemplo, um amigo meu fez um festival em Maricá, tá? Por que Maricá? Maricá não é uma cidade assim que as pessoas tenham qualquer interesse por cinema, mas essa minha amiga e esse meu amigo, eles vieram de cinema, foram morar em Ilha Grande, montaram uma pousada. No final, eles conseguiram desenvolver a cultura Ilha Grande, fizeram um cineclube Ilha Grande, enfim, agitaram Ilha Grande. E aí, herdaram essa casa grande lá em Maricá. Se mandaram para Maricá e estão fazendo a mesma coisa em Maricá. Então, o que eles estão botando? Tivemos uma experiência absolutamente bem-sucedida em Ilha Grande, deixamos uma semente de cultura lá, queremos fazer a mesma coisa em Maricá, tá? Você tem que explicar, você vai ver, o teu formulário, ele diz exatamente no enunciado de cada item o que você precisa desenvolver ali, tá? E quantas linhas você tem, ou quantos caracteres você tem para desenvolver aquilo. Você tem que defender o porquê do teu festival, tá? Normalmente, o festival é muito facilmente aprovado, o certificado. Mas, para você aprovar um certificado, o teu orçamento tem que estar compatível com o tamanho do teu festival. Aí você tem que ter uma boa pessoa de orçamento de festivais, tá? Por exemplo, eu não poderia orçar festival para você. Não tenho noção de quanto custa um festival. Porque eu nunca produzi festival. Já eu tenho amigos que produzem festival lá em Macaé há anos. Quando foi para o online, eles foram para o online também, nunca mais voltaram para Macaé. Mas ele tem noção do quanto é que custa, porque você tem que orçar hospedagem para quem você convida. Alimentação, às vezes você vai orçar, mas você vai conseguir tirar esse peso do teu orçamento, que você vai conseguir apoio de restaurante de Macaé, ou sei lá de onde você quiser, entendeu? Mas você tem que orçar a totalidade. Se depois você conseguir apoios, melhor para você. Você está economizando essa grana, vai botar para dentro da produção. Mas você tem que orçar tudo. E aí eles vão olhar tudinho, tá? Porque eles têm uma comissão julgadora para ver. Tá caro demais, esse cara está querendo botar grana para dentro em cima da gente. Tá barato demais, isso não vai sair. Então, as duas coisas bloqueiam a tua aprovação, ok? Idem para cinema, tá, gente? Idem para cinema. Quando você orça um filme, vai dizer, pô, com essa grana não se faz esse filme. Não do jeito que está aqui nesse roteiro. Tem alguma coisa esquisita. Aí você vai dizer assim, não, eu sei esse valor porque eu não vou pagar a locação, que eu vou filmar nos meus apartamentos, na minha fazenda, não sei o quê. Por exemplo, o Domingos de Oliveira, quando ele fez aquele filme, não, do filme, que era com a Maitê Proença. Ele fez com 30 mil reais. Porque a Maitê, a atriz principal, foi filmado tudo em 3 dias, no fim de semana, no sítio dela na Serra. Todo mundo foi lá, vamos passar o fim de semana no sítio. Ela botou comida para todo mundo, música para todo mundo, que o Ney Mato Grosso participa, deu um canjo, enfim. E a galera foi para lá fazer uma bagunça e filmaram e virou um longa, tá? Então, o Domingos era craque nisso, ele era mestre em fazer filmes dessa maneira. Mas por que ele se justificava o valor baixo que ele orçava? Porque as pessoas sabiam que ele fazia ação entre amigos, tá?
então dava um certificado para ele pegar pouca grana. Então vamos lá. Então, receberam lá no chat, no WhatsApp, eu mandei o registro e a verbação, tá? Que é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, sem eu proteger a minha ideia, eu não conto para ninguém. E a outra coisa, eu mandei uma decupagem para vocês entenderem o que é feito na pré, que é decupar, nesse caso é uma decupagem de locação, mas a gente faz decupagem de tudo, de figurino, de maquiagem. Por que a gente faz uma decupagem? Porque é uma coisa que eu falo para todo aluno meu, não negligencia a pré-produção. Vocês vão ver o orçamento, quando a gente faz um orçamento, normalmente a pré-produção tem 25%, a pós-produção tem 25% do valor do orçamento e a produção tem 50%. A não ser que você faça um filme tipo Avatar. O Avatar, a produção deve ter 25% e a pós deve ter 75%, porque é tudo pós. Mas se não é assim, a equação é 25, 50, 25, tá? Mas esses 25% da pré tem que ser muito bem empregado, porque quanto mais você economiza, quanto mais você gasta tempo e energia na pré, mais você vai economizar pepino na produção, tá? Então não pode negligenciar. Além da pré ser um momento de muita planilha, porque é um momento de planejar justamente o teu filme, é um momento da literatura, no sentido de que vai todo mundo decupar, vai todo mundo pensar o filme a partir do roteiro. Então você precisa do roteiro, você precisa da arte, da literatura. Já a produção, você tem as outras artes, que são o teatro ou a arquitetura, tá? São 7 artes, mas tem gente que vai entre o teatro ou a arquitetura. Se não, a pintura, a escultura, a fotografia, a dança e a arquitetura. Essas artes vão produzir um filme. De que forma? O artista escultor, a gente brinca que o artista escultor é o que vai esculpir, né, que vai fazer a escultura, que é o personagem. E isso, então, é o maquiador, né, é o figurinista, são os que vão esculpir aquele personagem. A pintura e a fotografia são, no cinema, artes do departamento de fotografia. A dança é a coreografia em frente à câmera, né? É a direção que vai dar essa dança. A arquitetura é o cenário, o cenógrafo vai trabalhar, o cenotécnico vai trabalhar para quê? Para montar a arquitetura da cena, né? No teatro é a interpretação, trabalhar com o elenco. O elenco no Brasil é muito pouco trabalhado na pré, tá? A gente só seleciona e faz leitura de roteiro, mas a gente tem muito pouco ensaio. Tem diretores brasileiros que trabalham muito ensaio, alguns trabalham muito ensaio. Daniel Filho é um deles. Ensaia, quando ele filma um por um. Raramente ele filma 2 por 1, ou seja, um take, valeu, tchau, vamos para a próxima cena. Porque ele já ensaiou tanto que ele trabalha assim. Mas nem todo mundo ensaia no Brasil, tá? Não é uma coisa normal de acontecer. Então, Isso. Oi. Sem falar que a questão do pesquisador bom também ele pode trazer aqui a questão do orçamento, né, que ele fica um pouquinho mais baixo também, dependendo do local que ele vai pesquisar, do que realmente o diretor quer. E o preparador de elenco também tem isso ainda. Muitos usam preparador de elenco por conta da demanda, né? Hoje em dia, com os streamings, o preparador de elenco está se dando muito bem. Muito mais gente está contratando preparador de elenco do que antes. E não é só o preparador de elenco. Hoje se está contratando uma profissão que era muito pouco usada no Brasil, que é o diretor de elenco. Porque a gente, como diretor, a gente tem que estar ligado em tudo. Tudo. Na fotografia, na cenografia, no figurino, na maquiagem, na continuidade, enfim. E também no elenco. Então, hoje em dia, está se trabalhando muito diretor de elenco junto com o diretor. Porque o diretor de elenco foca só na preparação do elenco no set, enquanto o diretor está vendo todo o resto. Mas não existia isso muito correntemente, não. Mas agora
os streams ficou uma coisa muito mais comum de acontecer, tá? Para nossa sorte, assim, porque ajuda pra caramba. Mas os Até departamentos... psicólogo, né? Oi? Até psicólogo também estão contratando. Mas o preparador... Bombeiro. Oi? Bombeiro, na TV Globo é cheio de são pessoas que ficam fazendo a segurança do set, porque tem ônibus, tem carro. Aham. Na época do Amor de Mãe, que era cidade cenográfica, era tipo, São Cristóvão, embaixo da linha vermelha, então tinha muito movimento, trânsito. Aí tinha os caras da segurança lá, né? Isso tem segurança e tem 7 rios, tem que fechar o trânsito, né? Então, essa agência CrazyCast, que foi o Bermoto de Mila, fechou tipo 2 ruas e botou tipo 40 carros engarrafados pra o set. Isso é parte da produção de set, tá? Isso é parte da produção de set, porque isso é filmagem. Pois é. Mas é muito comum, a gente não trabalha sem fechar a rua. Filmar na rua sem 7 rios, sem alguém pra fechar, é loucura. A gente fez isso em Paulínia, até tá no meu... É uma aula que o pessoal fez aqui no make-off, que eu fiz justamente para dar aula de filmar em guerrilha. Mas isso não se deve fazer, não. E segurança, a gente tem que ter até para equipamento. Se você vai filmar na rua, você tem que ter segurança. Muita gente está fazendo filme barato ou vídeo, economiza na segurança e dança. Os amigos meus foram filmar os skatistas na lagoa, perderam o cabelo. Parou uma moto do lado, o cara armado, saiu, viu os caras filmando ali dando mole, olharam para o lado, olharam para o outro, viram que não tinha nenhum segurança, desceram da moto, armados, levaram equipamento para os caras, sabe? Então, é muito importante você ter segurança assim quando você filma na rua. Não dá para filmar. Dá se você estiver filmando com o celular, mesmo assim, olhando para tudo. Tem sempre alguém, nem que não seja segurança, mas alguém da equipe que está ali ligado, sabe? Porque senão você pode dançar feio. Mas os departamentos, eles são, a maioria dos profissionais, são responsáveis pelo que a gente chama da construção de um filme, tá? Essa construção, ela tem duas construções. A construção concreta, ou seja, da parte que a produção executiva vai trabalhar, que é, para eu construir um prédio, eu tenho primeiramente que ter dinheiro para comprar o cimento, né, o tijolo, enfim, os vidros para fazer o prédio. Ele vai pensar na parte estrutural. E aí vem o arquiteto e dizer, mas legal que você tenha comprado esse tijolo, mas é muito feio que era um tijolinho daqueles aparentes antigos de demolição, a gente vai achar isso. É diferente. Então, a construção, tem a construção física, assim, que a grana vai fazer acontecer, e aí a cabeça do produtor executivo, e tem a construção estética que vai depender desses artistas todos, do fotógrafo, do diretor de arte, do figurinista, do maquiador. Esses caras vão pensar no iluminador, eles é que vão construir esteticamente um filme. Essa equipe é importantíssima. A literatura do cinema, por mais que a gente diga que a literatura está no roteiro, ela não está só no roteiro, tá? Além do teclado, os profissionais do cinema, eles têm outras formas de escrever um filme. E aí entra o trabalho do Alexandre, por exemplo, tá? Você escreve um filme inicialmente no roteiro, mas dependendo de como o Alexandre, enquanto fotógrafo, vai interpretar esse roteiro, ele vai ter outra escrita, tá? Se o meu iluminador pensar que ele vai, aqui, por exemplo, eu estou com uma luz meio amarela, né? Não, tem que botar uma luz âmbar, ou tem que botar uma luz fria, né? Ou tem que botar uma luz azulada, porque você está para baixo, você está deprimida. Enfim, esse tom, tudo isso que o roteiro te dá apenas no papel, vai ter uma interpretação, e essa interpretação vai mudar completamente o que está escrito ali. A gente chama isso de escrita audiovisual. E quem mais compromete a escrita audiovisual, além do fotógrafo, é o diretor de arte. Porque ele é que vai, né, colocar aquele cenário onde o Cardona vai poder usar a arte dele, da interpretação. E muitas vezes o trabalho do Alexandre vai enaltecer o trabalho do Cardona ou vai matar o trabalho do Cardona.
Um bom ator, por isso que os grandes atores só trabalham com os grandes diretores, porque eles sabem que o trabalho deles vai ser valorizado e não jogado fora, tá? Porque um bom diretor vai ter um bom fotógrafo, vai ter um bom diretor de arte, vai ter um bom figurinista, então o trabalho dele vai ser, né, elevado ao cubo. Então, a estética de um filme é diferente da construção física, no sentido de concreto, de pensar em grana, pensar na parte que eu detesto da produção executiva, que são as planilhas, né? Então, escrever um filme é isso, é você primeiro pegar um roteiro e aí esse roteiro ser interpretado por todos os artistas da produção cinematográfica, tá? Então, para isso, para que cada um faça o seu trabalho bem feito, tá? A sua arte bem feita, você tem que ter uma boa produção. Em que sentido? O que o produtor faz na pré? Ele vai pegar se você contratar um produtor executivo desde o início, ele vai pegar o seu roteiro e ele vai fazer um orçamento, tá? De acordo com o que ele está vendo ali. Pô, a gente vai filmar lá em Nova Iguaçu, na casa do William, mas a gente também vai filmar em Ipanema, na casa do Alexandre. Eu tenho puta deslocamento, tá? Esse deslocamento só pode acontecer uma vez. Então, a gente vai filmar tudo que tem que filmar em Nova Iguaçu e depois a gente começa a filmar em Ipanema. Ah, deu uma cagada, temos que voltar, tudo bem. Aí são as contingências. Às vezes acontece. Não deu para terminar, a gente tem que fazer Ipanema, a gente volta para Nova Iguaçu amanhã. Mas isso é uma ginástica que a assistência e direção, junto com o produtor executivo, fazem para você pensar logisticamente e, portanto, financeiramente um filme, tá? Isso é feito na produção, na pré-produção. Decupar um roteiro, pensar todas as dificuldades, normalmente pensar, vamos ver como eu vou economizar, essa é a função de um produtor executivo, não é só executar um orçamento, mas é também pensar esse orçamento da melhor maneira possível. A melhor maneira sempre é mais rápida e mais barata, né? Então, como é que eu faço mais rápido? Filmando tudo em Nova Iguaçu e não estamos fazendo ida e volta. Como é que eu faço melhor? Negociando o máximo possível com os bons profissionais e não pegando o profissional mais barato, porque ele é mais barato, pior porque ele é mais barato. Isso é o trabalho do produtor executivo na pré, tá? O produtor executivo, ele muitas vezes não influencia de forma nenhuma a estética do filme, tá? Ele é mais o cara do business do filme. Já um produtor, eu adoraria continuar sendo produtora, se não me obrigassem a ser também produtora executiva. Por isso que eu parei, porque eu não gosto mais do orçamento, de planilha, de pensar nesse lado. Agora, qual é a diferença entre produtor e produtor executivo? Eu adorava produzir no sentido de correr atrás, de conseguir uma locação, negociar locação, conseguir roupa grátis, negociar com, sei lá, com a Riachuelo para dar figurino. Eu adorava essa parte. Mas sentar e pensar em números, não quero mais. Então, existe uma diferença entre você ir para a produção executiva e você ir para a produção. Já uma aluna minha que fez o curso em 2024, ela fez assim, tudo que eu falava que eu detestava em produção executiva, eu adoro. Não deu outra, tá trabalhando já entrou como assistente, já está como produtora executiva da Madrigal, da produtora que foi justamente o Último Azul. Então ela adora. Tem que gostar de número, tá? Para fazer produção executiva, senão fica complicado. Então essas tarefas têm que ser tem que ter muito claras, para os objetivos ficarem bem definidos e essas funções fluírem, tá? Cada pessoa tem uma necessidade diversa frente ao contexto de um filme, né? Porém, todos têm um único objetivo, o filme. Então, o número de funções encontradas numa produção não só vai
variar de acordo com a grana que esse filme tem, mas de acordo também com o caráter do projeto, tá? Algumas funções não tem como abrir mão, por menor que seja a produção. Fazer a produção mais ralé do mundo, para que seja produção de um filme, tem que ter pelo menos algumas produções. Né? Se eu estou fazendo um filme de ficção, sem ator não tem filme de ficção. Né? Não tem sem roteirista. Também não tem. Eu quero fazer tudo como o Alexandre. Se o maluco quiser fazer tudo, alguma coisa ele não vai saber fazer, ele vai ter que contar com alguma coisa. Por exemplo, é difícil você dirigir, produzir, escrever no teu assistente de direção. São duas cabeças. O assistente de direção está pensando em outra coisa. Ele está aliviando a barra do diretor. Então, você trabalhar sem assistente de direção para economizar, medo, sabe? Então, tem coisas que não dá para não fazer, mesmo que você faça pequeno. Nas aulas vocês vão entendendo o que é isso. Então, são primordiais algumas funções. A mesma coisa, eu vou fazer um filme sem fotógrafo. Ah, tá bom. Tá. O que vai sair daí, amigo? Eu não sei. Você fazer um filme sem fotografia de cinema, né? Ah, mas eu tenho maior noção. Pode dar certo. Você pode realmente ter maior noção. Tem gente que nasceu com um olho bom, né? Mas o ideal é você ter um fotógrafo, um assistente de direção, alguém para produzir para você ter a cabeça só na direção. Ou então o contrário. Eu quero produzir, então quero um filme bonito, mas eu não dirijo. Contrato um bom diretor, sabe, negocia. Enfim. Os departamentos de produção são divididos, eu vou falar muito rápido, porque aqui é uma aula introdutória, né? A direção, a produção, a fotografia, a arte, tá? A arte, ela engloba, aqui no Brasil, o diretor de arte, aqui no Brasil, ele é responsável por um guarda-chuva abaixo dele, diferente de outros países. Aqui o diretor de arte ele vai comandar não só o cenógrafo, o cenotécnico, o contra-regra, o produtor de objeto, mas embaixo do diretor de arte também estão o figurinista e o maquiador. Faz parte da equipe da direção de arte. E a equipe de som, que é um som ambiente, é um som que é captado no set, mas é também aquele que vai, na pós-produção, estar presente com uma edição para ele tá ligado e tá comandando. Aí, claro que ele não é o editor de som. O editor de som é outra pessoa, mas ele gosta de estar ali vendo se o editor de som tá matando o som de microfone dele para poder botar uma música na hora errada. Normalmente um bom diretor de técnico de som gosta de e eventualmente ver a marcação de áudio depois da pós, tá? Assim como o diretor de fotografia não precisa estar todos os dias na edição, mas ele vai lá para marcar a luz, a cor, né? Para que aquele colorista não mate a sua fotografia. Então ele vai alguns dias lá para marcar com o colorista a fotografia. E na pós, evidentemente, que a pessoa mais importante é o montador, é o editor. Antes a gente tinha montador e editor, agora é tudo a mesma coisa. É uma questão de nomenclatura, mas eles fazem o mesmo trabalho porque é tudo no computador. Ninguém mais monta, né, cortando e montando na moviola. É tudo no computador, é tudo editor. E você tem dois, né? O editor de vídeo e o editor de áudio. São dois profissionais com duas cabeças diferentes. Portanto, você até pode ter um editor que entenda de áudio e que vá fazer um pouco desse trabalho, mas o ideal é você ter os dois. Alguém para editar a imagem e alguém para editar o vídeo, o áudio, tá? A gente então tem várias etapas entre a ideia, né? Que ideia não enche barriga, e ideia você não registra. Para registrar, essa ideia tem que estar formatada. Digamos que o William quer fazer um documentário sobre a trupe de teatro dele. Como é que ele quer, o que ele quer mostrar? Qual é a intenção dele? Tá? Isso tudo tem que estar na sua defesa lá para você ter seu certificado, o seu registro na Biblioteca Nacional. Eu quero um documentário sobre a minha... Tudo bem que a tua de Nova Iguaçu não é enorme, digamos que fosse
um documentário sobre o grupo Cor, tá? Ou aquele lá de Minas, meu Deus, que é enorme, meu nome? Galpão, sobre o grupo Galpão. Pô, é um grupo enorme, famosérrimo, muita gente pode querer fazer um documentário. Você tem que explicar qual é o teu viés, qual é a tua visão, porque se você só falar no documentário sobre o grupo Cor ou o grupo Galpão, pô, já fizeram, vão te barrar, não vão te dar o certificado. Mas se você mostrar uma outra visão, uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, Perspectiva. eles te dão o certificado, tá? Mas por isso que tem que ser bem... Então isso é a primeira coisa na pré-produção, na preparação. O roteiro, a gente tem 2 tipos de roteiro, é o original e o adaptado. Inclusive tem Oscar para os 2, né? O original foi escrito por alguém que você ou contratou para escrever, ou você comprou o roteiro dele pronto, ou ele te convidou para produzir. No Brasil funciona muito mais assim, lá nos Estados Unidos existe feira de roteiro, né? As pessoas, antes era feira física, agora é tudo online, mas as pessoas vão avaliar os roteiros e vão pagar. Eu ofereço 30 mil, né? Aquele cara que escreveu Closer, Perto Demais, aquele filme, ele recebeu 30 mil reais, 30 mil dólares. E o filme ganhou o melhor roteiro original. Na segunda venda dele já foi 1 milhão. Né? Então, e na terceira deve ter sido mais. Então, quer dizer, você vende. Aqui no Brasil é muito mais assim, eu tenho um roteiro, eu quero alguém para produzir para mim. Ou então, eu tenho um roteiro, eu quero dirigir, produz. É muito mais assim que acontece aqui, tá? Mas o roteiro ou ele é original ou ele é adaptado. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que nós estamos escrevendo um roteiro adaptado. Ele é adaptado de uma história real, só que nós estamos nos baseando num livro que foi escrito sobre essa história real. Então, é um roteiro adaptado do livro, tá? Ele vai ter que ser citado, esse livro. Apesar de que a família está me dando milhões de depoimentos sobre o que aconteceu. Mas eu escrevi o argumento depois de ler o livro, então é baseado nesse livro. A gente tem esses 2 tipos de roteiro. Quando a gente está apresentando um projeto... Precisa desbloquear seu iPhone. O iPhone adora conversar com a gente. Tipo Alexa, né? Não, é o do Google, como é que chama? Gemini. Gemini é carente e mexe e fala sozinho. Que chamando a gente. A gente, quando pega um roteiro para você defender, né? Agora está mudando, infelizmente está ficando mais complicado. Mas antes, agora você tem que mandar um roteiro mesmo para você ter um certificado. Isso está complicando a nossa vida. Antes você tinha que mandar a sinopse, o argumento, o desenho de personagem e a decupagem, tá? Você mandava isso, a decupagem do seu argumento, não do filme. Agora não aceitam mais. Agora você tem que ter um roteiro inteiro para você poder ter o certificado da Ancine. Então isso está assim, é sorte que como eu trabalhei muito com o mesmo roteirista, ele confia em mim, porque da outra vez já foi assim, ele escreveu um roteiro para a gente conseguir ter o certificado, para a gente poder... Na verdade, quando ele escreveu, foi diferente. Nós tínhamos um roteiro, só que o diretor brigou com o roteirista. Estou falando para vocês, tem que lidar com ego. A porrada comeu, né? Tem que saber lidar com ego. Os 2 pararam de se falar. O roteiro era maravilhoso, tá? Mas ele falou, o diretor falou, não quero mais filmar esse roteiro. Não quero mais filmar, não quero mais papo com ele. Eu tinha que fazer. O valor do roteiro já tinha saído do projeto para pagar aquele roteirista que ele brigou. Então, o cara brigou porque quis. Eu não vou devolver o dinheiro. Eu escrevi o roteiro. Então eu precisava de um segundo roteiro, mas eu não tinha mais a verba. Não naquele momento. Quando a gente começasse a desbloquear o dinheiro, a gente ia tirar de outro, e você faz muito isso também na produção, que é você remanejar valor. A DAI me custou muito menos. Então eu vou tirar. A DAI eu tinha orçado no meu orçamento lá 30 mil. Negociei 15 mil com a DAI. Então eu quero muito o Cardona. O Cardona tinha 15. Mas ele não quer fazer por
por 15, ele só quer fazer por 30. Opa, eu tiro da Dai, quando o Carvão eu tenho os dois. A gente faz muito isso no Brasil, porque não tem dinheiro para tudo. A gente tem que ficar o tempo todo escravos de jogos, a gente brinca. Então, o que eu falei com ele? Eu não tenho dinheiro agora, porque eu preciso avançar na produção para liberar mais dinheiro. Mas eu preciso do seu roteiro agora para começar a produzir. E ele foi, escreveu o roteiro novo, a gente começou a produzir, liberou mais grana e pagou a ele. Então, estou fazendo de novo agora. Ele está escrevendo o roteiro inteiro para a gente poder apresentar para a Ancine, para ter o certificado e conseguir correr atrás do dinheiro, tá? Na pré-produção, a gente tem 2 tipos, né? A gente falou aqui de roteiro adaptado e original, e isso para ficção. Mas nós não temos só obras ficcionais. O que a gente tem além das obras ficcionais que a gente faz em audiovisual, de cinema? Micaela. Então, Oi? A gente faz os filmes então, mas isso não pode ser ficcional. Tem o ficcional e tem o documental, tá? Você faz ou um filme de ficção ou um filme documentário. De qualquer maneira, você tem uma pré-produção dos dois, você tem equipe para os dois, e você tem uma coisa muito importante na pré-produção, que são as anuências, tá? O que são as anuências? O Alexandre quer fazer um filme, ele quer fazer um filme com o Selton Mello. Ele tem que mostrar o roteiro, conversar com o Selton e perguntar, topa? O Celton vai dizer assim, pô, me interessou. Ele vai então assinar uma carta de anuência. Isso não é contrato, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro eu não posso contratar. Mas eu preciso ter uma anuência, que também não quer dizer que o Celton vai fazer quando o dinheiro sair. Porque se demorar muito a sair, o Celton já está fazendo Em outra produção. Anaconda 3 a missão. Então, o que é importante é que ele te dá essa carta de anuência, porque com essa carta de anuência você vai conseguir liberar um certificado muito mais rápido. Tá? Mesma coisa para diretor. Isabela, posso fazer uma pergunta? O que é esse certificado mais especificamente? Porque ele foi falado muitas vezes, mas para que ele serve, na verdade? É o que esse Para você certificado? poder captar dinheiro. Ah, tá, para encaixar numa lei Aldir Blanc, alguma coisa assim. Ah, tá, entendi. Tem um certificado do Ministério da Cultura para a Rouanet ou da Ancine para a lei do audiovisual, você não capta dinheiro, a não ser que você capte diretamente, que a gente chama de financiamento bom, que é maravilhoso. Foi feito da produção para uma empresa qualquer. Exatamente. A empresa vai botar no seu projeto e eu te dou do meu marketing. Porque a empresa tem muitas empresas. E no caso da Lei Rouanet não é só isso, né? É o governo que financia, né? O governo financia qualquer lei de incentivo. Entendi. A Rouanet, lei do audiovisual, tá? ISS, INSS, tudo é dinheiro que você decide pagar aquele imposto. Entendi. Então, é um dinheiro que vem das empresas. Por exemplo, você olhar, meus filmes estão lá. Patrocínio Volvo, Vivo, HSBC, eles não me deram dinheiro. Eles deram uma porcentagem do imposto de renda devido ao governo para o meu filme. Tu tem algum, quando acabar a aula magna, para deixar um link assim para assistir algum teu do YouTube, alguma coisa assim? Claro. Ah, tá, valeu. Tem sim, te mando. Apesar de que obrigado. o Alexandre falou que eu já estou dando dever de casa, né, Alexandre? Ah, eu vi, ele fez um Foi comentário. ótimo. Eu vi, né, mas foi ótimo, eu gostei muito. Ah, você assistiu? Sim, muito bom. Que bom, você teve uma noção de como se faz cinema, que sempre foi... O cinema no Brasil, gente, por ele ser subsidiado, ele é muito político. É muito importante vocês entenderem isso. A narração até era do Selton, inclusive era do Selton Mello, a voz da narração, né? É do Celton. É. Ah, você assistiu também? Não, eu só ouvi um pouquinho, mas eu não podia na hora assistir. Foi o Celton que fez a narração. Um filme meu foi o Celton e o outro foi o Danton. Tô na família ali. Ah, tá. Quem tá entrando agora que já tá terminando, gente? Trabalhei com os dois, Isabela. Né? Atuando com os dois, no teatro ou na televisão. Ai, que maravilha. São dois fogos. Uhum. O Danton mais à vontade, mas eles são gente boa os dois. O pai deles, então, o Dalton, é genial. É genial o pai dos dois. Mas, enfim, os dois fizeram
se autoproduzir gratuitamente, eu faço questão de repetir sempre, né? Porque é impressionante. Então, a gente vai, então, da ideia, a ideia vira um roteiro, o roteiro é registrado na Biblioteca Nacional, ele é trabalhado, decupado por todos os departamentos que vão pensar esteticamente esse filme, enquanto a produção vai pensar financeiramente esse filme. Ele vai chegar, a produção vai ser produzido, quando ele acaba de ser produzido, ele tem que ser pós-produzido. Nessa pós-produção eu tenho a edição de som, a edição de vídeo, a correção de cor, a inserção de efeitos. Por isso que eu falei que o Avatar tem mais verba, né? Mais porcentagem de pós do que de produção, porque a produção é muito rápida, que é tudo em croma verde, né? E depois é que você tem um trabalho imenso de pós. Mas normalmente a pós leva 25% do seu tempo, 25% do seu dinheiro. Em produções brasileiras, normalmente essa é a porcentagem. E na pós, você tem que começar a pensar na distribuição, tá? Porque você faz um filme para ele ser visto. Então, para você pensar na distribuição, você tem que trabalhar com você tem que pensar na exibição e você tem que pensar que você tem que ter um distribuidor, ok? Isso tudo, quem vai trabalhar é o produtor. Por isso que o produtor é o bicho que mais trabalha, tá? Ele trabalha desde a ideia que é trazida para ele em forma de roteiro, para que ele trabalhe aquilo ali, para que vire um filme, ou um filme de ficção, ou um não ficcional, ou seja, um filme documental. Ele vai se ocupar das autorizações, das anuências, das inscrições nas leis de incentivo, nos editais. Depois de pronto, ele vai se preocupar em escrever em festivais. Ele que vai saber, o produtor, se essa captação vem de recurso público ou privado, como você acabou de falar agora. Ele vai se preocupar com a contratação de equipe e elenco. Se for uma produção de documentário, ele vai produzir o agendamento das entrevistas, a pesquisa de imagem. Ou seja, o produtor é a figura mais onipresente de um filme, desde a pré-produção até a finalização, porque é dele que vai depender a organização, a fluência. É graças ao produtor que o filme sai ou não sai do papel. Tá? Por isso que quando um filme ganha nos Estados Unidos melhor filme, quem sobe ao palco no Oscar não é o diretor, é o produtor. Porque sem um produtor o filme não se faz. Por isso que eu digo, se vocês querem trabalhar em produção, tem que ter fibra, porque é a relação do primeiro respiro até o último suspiro. Tá? Vocês estão sempre lá. Tem que ter uma cabeça de GPS, porque quando você está falando com um diretor de arte que pensa criativamente, que pensa em cor, que pensa em forma, você também está falando com um fotógrafo que pensa em cor, mas que pensa em textura, que pensa... Então, tem vários artistas que você tem que falar, e além do mais, você tem que ter a cabeça concreta de pensar em grana, porque aquele filme sem grana você não faz, tá? No Brasil, a grande maioria dos filmes eles vão ser feitos sim com financiamento por lei de incentivo, e por isso que o nosso cinema, infelizmente, é dependente de situação política. A gente teve uma interrupção aí, não foi só por causa do Covid, a gente teve interrupção porque a gente teve um governo anticultura. E aí ele parou tudo. Nós tivemos uma outra interrupção, quem viu o filme, o que eu mandei para vocês, o link lá, o Cinema Brasileiro do Século XX, viu que a gente teve uma interrupção antes do Covid, antes do Bolsonaro, que foi com o governo Collor. Por quê? O Collor não era obrigatoriamente anticultura quando ele começou a campanha dele. Só que todo mundo de cultura fez propaganda contra o Collor e a favor do Lula. Logo lá na primeira candidatura do Lula, foi todo mundo de cultura pro lado do PT. O Collor foi eleito lá, não me apoiaram? Então,
cortou tudo, fechou em Brafilme. Ele estudou no meu colégio, ele sabia? Colégio São Vicente de Paulo, lá no bairro do Cosme Velho, o Collor. Ele estudou lá, é. Então, ele acabou com o nosso cinema e a gente teve a retomada anos depois do cinema, como diz o Rodrigo Santoro no meu filme, é gato de sete vidas, morre, renasce, né? Então a gente está agora com esse novo renascimento aí no nosso cinema, um momento super bom pra gente, porque mais facilmente a gente capta dinheiro, já que quem vê, eu tenho um amigo, por exemplo, ele é um grande captador, ele tem um escritório de captação imenso, para vocês terem uma noção, ele capta para Fórmula 1, Cirque du Soleil, Rock in Rio, esse é o tamanho do escritório dele. E ele captou para os meus filmes, mas porque eu sou amiga, porque por ele não faz cinema, porque cinema não me dá dinheiro. É um cara que gosta de muito dinheiro. Já agora, eu vou levar esse projeto para ele, que eu estou trabalhando agora, e ele vai me receber, porque eles estão vendo que os filmes estão rendendo no mundo inteiro. Ainda Estou Aqui e o... Pô, eu vi hoje esse filme. Oi? Eu vi hoje esse filme. Então, tanto ele quanto o Agente Secreto estão tendo bilheterias mundiais. Isso é retorno, muito retorno para o Brasil. Então, já começou a crescer o olho dele para investir em cinema também. Então, é um bom momento para gente, para quem está aqui, vocês que estão aqui que se interessam por cinema, senão não estariam aqui. Mas, como disse a Micaela, ela faz vida empresarial, ela faz... Tudo é audiovisual, gente. Tudo é legal de fazer, tudo é prática, tudo é... E tem, eu não sei, Micaela, quanto a você, mas eu adorava fazer vídeo empresarial. Eu gosto também. Assim, o meu objetivo principal é entrar no cinema mesmo, né? Mas eu sigo aqui porque é tudo a experiência, vai conhecendo pessoas. Uma coisa que eu percebi mesmo é que eu acho que uma das coisas mais importantes é conhecer pessoas. Exatamente. Eu falei você, a porta pode estar em qualquer lugar aí. E além disso, não é só conhecer pessoa. No vídeo empresarial, por exemplo, quando eu estava fazendo vídeo empresarial no início, era muito careta no vídeo empresarial. Porque eu obedecia muito o que queria o cliente. Depois eu comecei a falar assim, vem cá, você não quer botar uma texturinha ali? Acontece isso mesmo. Aí eu começava a trazer coisa de cinema pro cara, o cara adorava. Então, vale a pena, sabe? Tudo vale a pena, assim, tudo de audiovisual vale a pena. É isso. Então, gente, isso aqui é um apanhado geral, tá? Porque é uma aula inaugural. Eu tenho aqui gente que vai continuar, a Adra está aqui, Luan, Dai. Não sei se o Cardona vai fazer agora vai fazer o avançado. O Alexandre ele disse que quer fazer, dá até medo, porque trabalhar com um experiente desse, uma pessoa com esse know-how aí, só vai agregar. A nossa turma vai ficar muito recheada se o Alexandre vier, tá, gente? Porque o cara trabalhou com algumas das pessoas que eu mostrei como professores para vocês. Quem fez minha aula no passado, eu fiz questão de fazer uma aula sobre o Roger Dickens e ele trabalhou com essa figura, tá? Então, eu mostrei como um grande professor. Então é isso, os cursos tem presencial, tem online, tem gente aqui, a Micaela de Brasília, né? O presencial em Copacabana vai começar depois do Carnaval, em março. Tem duas turmas, a turma avançada, que eu só peço que só entre na avançada quem já tem realmente uma boa leitura da profissão, porque senão vai perder muito conteúdo. E tem um curso completo, que é um conteúdo básico para você poder entender tudo, um pouquinho de tudo, um pouquinho de fotografia, um pouquinho de arte, um pouquinho de figurino, de montagem, principalmente de papelada de produção, tá? O curso chamado de produção, mas não é só produção, eu faço questão de dar uma geral mesmo, tudo que é necessário para você criar um filme. Isso é o curso completo, é o curso inicial, né? E a galera que já fez o curso completo está indo para o avançado agora, mas o Alexandre acha até que poderia entrar no avançado, mas os outros eu diria, se quiserem fazer os cursos comigo, que entrem no de terça e quarta, que é o inicial. Terça e quarta de 7 às 9 da noite, uma aula presencial e uma aula online, tá? Porque tem gente que vem de muito longe,
Qual o número mínimo de alunos para começar a turma? 10, E o máximo? 15. 15. Tranquilo. Eu não encho turma, tá? Tranquilo. Para poder. Esse curso até teve 16, que teve um que foi trazido a tiracolo. O aluno chegou com o outro. E ele agregou um tremendo, tá até trabalhando comigo agora. Já arrastei para mim aqui, que ele tem 2,10 metros de altura e tem 2,10 metros de capacidade de criar literatura, porque ela escreve muito bem. Então é muito importante. E aí que eu digo assim, gente, vocês querem fazer produção? É importante fazer outras coisas. Cantar, dançar, escrever, pintar, qualquer outra arte. Vai agregar muito para vocês. Muito. Minha grande tristeza foi não ter aprendido a cantar, nem tocar um instrumento. Aí eu reclamei uma vez com meu pai, só que eu nasci muito doente, eu nasci muito cardíaca, assim, até os 4 anos de idade, à beira da morte, todos os dias. Eu, pô, pai, como é que você deixou eu ter uma infância sem música? Minha filha, a gente estava querendo fazer você sobreviver. Nossa preocupação era fazer você sobreviver. Ok, não desculpados. Mas é muito importante ter música. Se você não tocar um instrumento, assista muito show, sabe? Preste atenção em melodias bonitas. Por que você gosta daquela melodia? Por que aquela melodia é tão conhecida, tão famosa? Vai entendendo arte, todas as artes, porque todas elas vão compor a sua produção, tá? É isso, vamos lá. Algum comentário, alguma pergunta? Uma pergunta da agenda. Quando que são as aulas qual o horário do mais da turma mais avançada? Dia 2 de março, deixa eu ver aqui. 2 de março começa a turma inicial. 3 de março começa a avançada. A avançada é dia 3 e dia... Peraí, falando besteira. Eu vou mandar para vocês no grupo. Ah, tá. Então tudo bem, manda lá. Mas de qualquer maneira, 2 e 3 são as 2 aulas iniciais, tá? 2 e 3. E aí vai a aula inicial, o curso inicial dura 1 mês, são 2 aulas por semana, são 8 aulas, tá? São 16 horas, porque são 2 horas por aula, só que tem exercícios que eu peço que façam, porque eles são práticos, para vocês botarem em prática aquilo que eu dou em aula. E a galera que vai para a turma avançada, dia 2 começa a avançada. Segunda e quinta para a turma avançada e terça e quarta para a turma inicial. Tá? Só que a turma avançada não é só 1 mês, tá? A turma avançada são 3 meses. Ah, então o inicial são 16 horas. 2 aulas por semana. Primeiro mês. 1 mês, 2 aulas por semana. Aí depois, na verdade, o curso que eles fizeram, a turma que está fazendo avançado agora, eles fizeram, além desse que vocês vão fazer de 1 mês, eles fizeram mais 1 mês e meio. Eles fizeram 2 meses e meio de aula e agora vão fazer mais 2 meses e meio, tá? Porque a gente vai fazer um curta, Alexandre. A turma avançada vai fazer um curta documental. Portanto, você fazendo parte da turma, essa turma vai se dar muito bem, porque a gente vai ter um tremendo fotógrafo para fazer esse curta. Bora, Alexandre, bora! Esse Sandro, o Sandro, que fez a turma da Dai e do Luan e da Adra, ele também é fotógrafo. Só que ele desistiu e está indo para fotografia digital, fotografia em movimento. Então ele vai participar. Tá? De preferência que todo mundo participe desse curta. Eu escolhi, na verdade, a gente fez na aula. Cada um trouxe uma ideia de documentário. O Lucas, esse está trabalhando comigo agora, ele defendeu muito bem, e é muito importante a defesa de projeto, muito importante. Isso vai ser o último mês de aula de vocês, vai ser pitching e defesa de projeto. Tá? Vai ser a última etapa de quem vai fazer o avançado. Mas é porque é muito importante saber defender. E ele defendeu muito bem, mas quem ganhou foi a gente vai fazer um mockumentary, tá? Um documentário. Um documentário é um documentário que finge que é documentário, mas não é. É um filme de ficção, só que em formato de documentário. E o tema que foi todo ditador tem micropênis.
esta é a brincadeira que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai trazer especialistas, vão ser todos atores. Tô dentro. Pronto, vamos que eu assino. Já foi, já. Então, a gente vai trazer especialistas que vão falar sobre. Eu trabalhei com o ditador do país, vai inventar país, ele vai, enfim, para poder justificar aquela ideia que a Érica trouxe pra gente. Mas ela tá me matando de rir, gente. Vocês não têm noção das coisas que ela me manda, tá? Ela me mandou uma foto, ela recortou a foto do Bolsonaro de sunga. Ela pode usar, eu falei, tá louca. Mas a gente vai poder usar sim. Não é que ele tem uma morte súbita, né? A gente vai botar uma cara parecida com a dele, que falar, não é ele. Não é ele, parece. E vamos botar algum. Aí tem um outro ator na turma que conhece o ator que imita a voz dele. Aí a gente vai botar esse cara fingindo. Enfim, vai tudo parecer com o Bolsonaro, mas não vai ser o Bolsonaro. Vai parecer com o Hitler, mas não vai ser o Hitler. Vai parecer com o Trump, mas não vai ser o Trump. Então a gente vai usar para brincar com isso, mas vai ser um mockumentary, então vai ser em formato de documentário. Esse vai ser um e o outro é da Cleia, que é minha aluna já da época da turma do Cardona, que é uma barraqueira da praia de Copacabana, e a gente vai fazer, ela já está com bastante material que ela captou quando fez o curso comigo, então a gente vai terminar o dela também, que é o outro lado da vida do barraqueiro, né? Parece que a gente está ali sentadinho atrás de uma barraca na sombra, vendendo água de coco, mas a nossa relação é muito grande, então a gente vai fazer o dia a dia do duro, né? A vida dura do barraqueiro de praia. Esse é realmente um documentário. Então vão ser os dois que a gente vai fazer agora nessa turma, que vai ter a Adra, o Luan, a Dai, o Cardona, e quem, né? Pena que a Micaela não está no Rio, Micaela, mas se você quiser fazer, vai ser uma aula presencial e uma aula online. Você pode fazer uma parte do curso aí de Brasília, tá? E para vocês aí, o William e o Thiago, se quiserem começar no dia 3, então, vai ser um mês, mas é um mês bem intenso. Vocês vão aprender muita coisa, não é, Carla? Muita coisa nesse mês. Vocês vão sair sabendo bastante e capaz, inclusive o William, de produzir esse seu documentário aí que você quer fazer no teatro, você vai ter uma boa base para isso. Tá bom? Beleza pura. Beleza. Eu vou mandar os flyers lá no grupo, mas quem se inscrever ainda no mês de fevereiro, retira 10% do valor que está lá, tá? Tem 10% de desconto quem se inscrever no mês de fevereiro. A Dai é uma guerreira, porque ela tem filho pequeno, ela mora no Recreio e ela vinha para Copacabana fazer aula de tirar o chapéu. A Adra, então, nem se fala que vinha de Cabo Frio, né, Adra? De Cabo Frio. Então, Adra, já foi resolvido, tá? Vai ser quinta-feira presencial. Você viu lá, né? Sim, eu vi. Mas estou em Búzios. Para você foi melhor quinta ou segunda? Quinta, né? Não, tanto faz. Não estou falando que eu não moro em Cabo Frio, eu moro em Búzios. Agora melhor ainda. Ai, maravilha. Ainda vou. Me aguarde que eu já chego aí, tá? Meus planos estão em ir embora para Búzios. Tá nos planos. Sim. Tá nos meus planos. Só minha filha voltar da França, que tá nos planos dela, tá nos meus também. Ela quer abrir um hotel boutique em Búzios. Essa é a ideia dela. Quer dizer, um hotel temático, não é hotel boutique. Hotel temático. Só que o tema que ela escolheu não é muito buziano, não. Ela quer que cada quarto do hotel seja um filme do Tim Burton. Legal. Legal. Ela quer que seja a vibe do Tim Burton, sabe? Uma coisa meio... É muito alternativa. Eu morei 2 meses em Búzios, eu estava sozinha, porque na época eu estava comigo trabalhando, eu estava sozinha, conhecendo, gravando Búzios, tem tanta coisa diferente que a gente não faz ideia. De repente é uma boa oportunidade. E eu queria aproveitar para falar, eu comecei um curso da ABC do ABC Curso de Cinema, a formação de produtores com a Elisa Plomonelli. Adoro ela, a fofa. Enfim, ela é maravilhosa, mas eu não é puxando o caso do seu lado, não. Mas é muito diferente a didática. O estilo que você dá aula e o estilo que ela dá.
essa perspectiva de como você passa pra gente tudo que você vivenciou, né? As suas experiências. Ela vai passando muito a teoria, como você também. Tanto eu acho que ela não explica tanto sobre as experiências dela e como você fez isso, mesmo você deixando a gente assustada em relação à produção, eu gosto disso, porque você explicou como você, a sua vivência, e isso me deu mais vontade de participar desse lado da produção, né? Então, não puxando sardinha novamente, mas eu queria fazer essa observação, que eu acho sensacional o fato de que você fala sobre a sua experiência, e isso deixa a gente mais seguro, talvez, de como é o trabalho em si, né? E não só teoria, toda a faculdade fica soltando teoria na gente, entendeu? Então, obrigada mais uma vez. Ô, Dani, é bem assim mesmo, eu sou testemunha. A Isabela ela vai exemplificando com as vivências. Então isso meio que faz a gente mergulhar mais nas situações. A gente meio que se vê também nas situações, inclusive nas questões também de perrengues, soluções. Então, realmente, na prática, para mim, foi bem estimulante. Boa observação. Obrigada, gente. A Elisa até falou assim, poxa, o Festival do Rio nunca me convida, porque a Elisa é enorme, né? Ela produziu Cidade de Deus, né? Ela produziu mais o Festival do Rio convida a mim para dar workshop e não ela. E vocês não me encontram no workshop, no Festival do Rio na festa, né? Ela, você vai dar workshop de novo? Poxa, o Festival do Rio não me convida. Mas é porque eu gosto, né? Não é uma coisa que eu faço, eu adoro passar o conhecimento, né? Eu acho gostoso, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E a Elisa, não sei, ela faz mais porque não está produzindo nada agora, aí chamaram, mas tem que ter o prazer de passar, né? E eu realmente tenho, eu faço com prazer, gente, não faço pelo trabalho, eu faço pelo amor, assim, adoro mesmo. E são 25 anos, então foi muita coisa, muita experiência para contar, porque teve de tudo, né? Teve de tudo mesmo, assim, todo tipo de produção. Mas a maioria das vezes eu falo para vocês que vocês têm que aprender a fazer sem dinheiro. Porque é como funciona aqui, com jeitinho, com muita amizade, muita gente, muita camaradagem. E a coisa vai saindo, né? Você vê, eu fiz um filme na Bahia e tinha um menininho que era bom de ser menininho. Deve ter seus, sei lá, uns 24, 23. Ele era bom de sexo. Eu chamava ele de poetinha, porque ele ficava declamando poemas que ele escrevia letra de música, assim, poetinha do sete, poetinha do sete. E ele dizia assim, ó, poeta, não falando isso que é na tua presença não, mas se tem alguém que pode crescer nessa produção dessa galera toda aqui da Bahia, é você, que você é um artista, você tem a arte na alma, não sei. Aí eu tô no Festival do Rio, né, para ver um longa, e os longas são abertos por curtas no Festival do Rio, né? Todo curta é aberto por uma sessão de longa, todo longa é aberto por uma sessão de curta. Aí eu só escutei aquilo. Como é que ele me chamava? Chefinha, ô chefinha, com aquele sotaque baiano, chefinha. Quando eu olho ele, é meu curta hoje, e eu vou falar no palco, porque a pessoa que mais me estimulou está aqui. Eu sabia que eu ia encontrar, não sabia teu telefone, não sabia teu contato mais. Mas eu falei, eu vou encontrar com ela no Odeon, ela vai estar lá, ela tem que estar lá. E ele estava lá com o curta dele, muito poético, muito bonito. Então, quer dizer, a arte é tudo, gente. Você tem a arte dentro de você, você vai fazer acontecer. Aí tem que ter esse lado um pouco burocrático que a gente ensina aqui, porque a gente tem que ensinar. Obrigada, Cardona. Obrigada a vocês todos. Micaela, pena que você não está no Rio, mas se quiser seguir com a gente, vai ser um prazer. E Brasília está crescendo cinema aí também, tá? Fica ligado. Eu vira e mexe, eu passo, né, aqui as produções que estão acontecendo nas outras cidades, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme, espero que tenham curtido. E para quem já está comigo até dia 2, e vocês talvez até dia 3. Tá bom? Obrigado, Isabela. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Prazer. Boa noite. Boa noite, pessoal. Próximo Boa noite. Com descanso. Troquem Instagram lá no grupo, tá? Boa. Tchau, abraço.
Bom, acabou a live.